Um dos maiores mitos que existem no e-commerce é a sensação de que pôr todas as fichas no marketplace é a melhor das soluções e é a única estratégia possível dentro do universo digital. Eu sempre gosto de usar como referência quando você é um influenciador ou um creator. Se amanhã a rede social cair ou for banida no país, o que acontece com o seu negócio? O que acontece com a sua imagem? Dentro de uma loja virtual é o mesmo conceito. Você trabalha dentro do marketplace, obviamente que é muito interessante pelo alcance, pela diversidade, pelo portfólio que você consegue colocar ali dentro. Mas ao mesmo tempo te restringe em alguns assuntos. Vou citar 3 aqui. Então, primeiro, você não tem controle e você não sabe diretamente com quem você está falando. Se você quer, por exemplo, fazer campanhas depois segmentadas, identificar quem é o seu cliente, quem fez a compra, do que ele gosta, querer fazer uma recompra, isso fica muito mais difícil, porque todo o dado fica com o marketplace. Segunda informação que a gente sempre gosta de mencionar é justamente você poder fazer algo mais personalizado. Então, por exemplo, dentro lá do marketplace você está competindo com milhares de outras marcas, às vezes que você não sabe muito bem a origem, não sabe ali, por exemplo, como é que funciona o jogo e você não tem controle. Então, para você poder saber de fato quem é seu cliente, para poder fazer campanha segmentada, fazer esse tipo de estratégia, ter essa marca própria é a melhor solução. E por fim, nós batemos na Yamp muito na tecla de você ter a sua própria loja própria por questão de branding, por questão de marca. Você poder trabalhar seus canais, sua marca dentro de redes sociais, de influenciadores e tudo mais, ter um call to action, um direcionamento para a sua própria loja, te permite ter um controle sobre a sua imagem que é muito maior. Ter um checkout próprio dentro do universo do e-commerce no Brasil é um tremendo desafio por um ponto muito simples, custo. É extremamente custoso ter a tecnologia e você implementar. É óbvio que você ter um checkout próprio te permite personalizar, te permite fazer a jornada do cliente de uma forma muito mais suave, mas a integração é custosa. Isso não é para todo mundo, principalmente para pequenas e médias empresas. Então, existe um limitante na operação. No Brasil, e eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, a melhor solução é ter um checkout transparente. 83% das compras feitas no Brasil, 83% dos carrinhos no Brasil são abandonados. O que isso significa? Que existe ali um problema na experiência da pessoa quando ela resolve comprar uma coisa e ela não conclui. Às vezes pode ser porque o formulário tem muitas perguntas, às vezes pode ser porque te leva para outra página e você se sente inseguro, então você não sente muita confiança. Em terceiro, até o método de pagamento ele não está muito bem integrado. Então, se você tem uma loja virtual no Brasil, a melhor solução acaba sendo o checkout transparente, porque você consegue ter uma jornada sem muito atrito, como a gente fala. A maioria das lojas virtuais não faturam, eu diria, porque a maioria investe apenas em tráfego e esquece de trabalhar em branding. Hoje, em redes sociais, as pessoas ainda imaginam que a jornada de um cliente é por meio do funil clássico do marketing, que você faz conteúdo de topo de funil, meio de funil e final de funil. E hoje a mídia está espalhada, você tem diversos comportamentos. A pessoa às vezes te viu num post social, te viu numa referência dentro de um artigo de um jornal, vai lembrar de você, salvou, foi pedir informação por DM com algum amigo que fez uma compra. Então, o que a gente sempre reforça é, se você tem uma loja virtual, se você tem uma marca própria, invista em branding, invista na sua persona, faça cursos, veja com os melhores, faça um benchmark de concorrência, de saber o que os outros estão oferecendo e qual que é o seu diferencial. E principalmente com a sua marca, construa comunidades, saiba quem é seu público, porque se você souber quem é seu público, você vai saber como fazer algo que impacte no dia a dia deles. Eu diria que a primeira coisa que separa um negócio amador de uma operação profissional é justamente você saber com quem você está falando. Você não simplesmente vai abrir uma loja ou uma operação porque você viu um vídeo no YouTube com algum guru com promessas. Não, você tem que fazer aquilo que você acredita. Se você for perguntar para grandes operações, todos têm ali uma história que eles contam de como que nasceu o negócio, como surgiu de uma dor, como surgiu de uma oportunidade. Esse é o diferencial, porque eles fizeram um trabalho de identificação qual que era o grande problema que eles estavam resolvendo. Você abrir uma loja virtual apenas porque alguém falou ou porque está na moda, você já começou errado. Talvez você tenha um retorno financeiro em tempo curto muito bom, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, o que vai resistir são aquelas marcas que têm uma personalidade e uma presença virtual muito fortes.